Cumprimento todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer da alegria de poder estar esta noite reunidos para poder adorar e exaltar o Senhor e ministrar a sua palavra. Eu quero convidar neste momento a todos os nossos irmãos e amigos que se encontram nas suas casas para abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11 e o versículo de número 25 e 26. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo de número 25 e o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto sagrado, aonde encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo, falando palavras profundas, palavras que nos levam a refletir profundamente. Mas eu quero, nesta noite, comunicar ao coração de todos os nossos ouvintes. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: pare, pense, mude de direção antes que seja tarde demais. Vou repetir. O tema da mensagem nesta noite é: pare, pense, mude de direção antes que seja tarde demais. A mensagem desta noite, meus queridos irmãos e amigos, é uma mensagem voltada tanto para o público evangélico, para o público cristão, como também para aqueles que não são evangélicos, que não são cristãos. Assim que eu louvo a Deus por você, meu irmão, por você, minha irmã, que está ouvindo esta palavra, participando deste culto, e louvo a Deus principalmente por você, amigo, amiga, que não é evangélico, que não é cristão, mas que está ouvindo este culto, que está ouvindo a mensagem desta noite. Eu quero convidá-los para lermos ainda um texto que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, ou médico amado Lucas, o capítulo de número 16. A mensagem desta noite é uma mensagem que vai fazer você parar, pensar, mudar de direção antes que seja tarde demais. Eu quero ler então aqui o texto sagrado em Lucas capítulo 16. Esse texto é um texto que inicia no versículo 19 e vai até o versículo 31. É bem verdade que são muitos versículos e eu não poderei comentar sobre todos eles, mas eu gostaria de meditar juntamente com todos vocês em alguns versículos desse texto sagrado. Gostaria que você parasse tudo nesse momento e juntamente comigo vamos meditar nesta porção da palavra de Deus. Quero já te aconselhar e te orientar que após esta pregação, por favor, leia com mais atenção esse texto, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não sei. Mas é preciso você analisar com bastante atenção o texto que eu vou estar meditando nesta noite.
É muito sério, é muito profundo, é muito real, tudo que está registrado nestas palavras. É bom lembrar que estas palavras que estão registradas em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, não são palavras de um homem qualquer, não são palavras de um apóstolo, de um profeta, mas são palavras de Jesus Cristo, são palavras do Filho de Deus. Eu gostaria que você colocasse reverência e atenção nas palavras de Jesus, que foi registrada por Lucas. No versículo 19, no capítulo 16, Jesus, ele vai dizer as seguintes palavras, e Marcos e Lucas registra isso. Jesus disse: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Meus queridos, Jesus Cristo aqui está falando acerca de dois personagens, de duas pessoas. No versículo 19 e versículo 20, Jesus cita a história de dois homens, a história de dois personagens, que assim como eu e você, assim como nós, tiveram a oportunidade e o privilégio de nascer e de viver neste mundo terrenal. O primeiro personagem, a primeira pessoa que Jesus menciona no versículo 19, Jesus disse: havia um homem rico. Havia um homem rico, um homem que se vestia de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, o primeiro homem que Jesus menciona é um homem que vivia uma vida esplêndida, uma vida que, quem sabe, muitos desejariam viver, a vida que aquele homem vivia, ou melhor, ter o que ele tinha, desfrutar do que ele desfrutava, porque a Bíblia diz, Jesus diz que ele era um homem rico e vivia esplendidamente. Aquele homem tinha uma vida invejável, aquele homem tinha uma vida a qual muitas pessoas, quem sabe, dizia: como eu quero ser como aquele homem rico, como eu quero ter o que aquele homem rico tem. Porém, quando nós vemos no versículo 20, Jesus ele vai falar de outro personagem, e esse personagem que Jesus agora vai falar, é um personagem totalmente, a realidade desse personagem é totalmente diferente da realidade do primeiro personagem. O segundo homem que Jesus menciona aqui no versículo 20, Jesus dizia: havia também um certo mendigo. E esse mendigo, Jesus disse que ele se chamava Lázaro. E Jesus disse que esse mendigo estava cheio de chagas à porta de um homem rico. Jesus disse que aquele mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Jesus disse que os cães vinham e lambiam as chagas daquele homem chamado Lázaro. Tenho certeza, ninguém desejava ser aquele mendigo. Até este ponto da leitura, ninguém desejava ser aquele mendigo cheio de chagas,
aquele mendigo que desejava comer, a Bíblia não diz que ele comia, Jesus diz que ele desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico. Isso significa que nem isso ele não comia ou não conseguia. Ninguém deseja ser um mendigo. Ninguém deseja viver com o corpo cheio de chagas. Ninguém deseja viver uma vida tão triste, tão lamentável como aquele mendigo. Todos, quem sabe, queriam ser como o rico e ter o que o rico tinha. Mas ninguém queria ser como Lázaro. Ninguém queria viver a realidade que Lázaro estava vivendo. Muito bem, esses 2 versículos nos mostram. Jesus aqui está mostrando para nós a realidade da vida nesta terra. Jesus está mostrando para nós nesse texto como é a vida do ser humano nessa terra. Jesus mostra aqui que muitas vezes alguém consegue desfrutar, viver uma vida abastada, uma vida cheia de regalias, enquanto outros estão vivendo uma vida de miséria, uma vida terrível. Uma desigualdade muito grande existe em toda a história da raça humana. Alguns têm muitos, outros não têm nada. Mas Jesus aqui está mostrando que ambos, tanto o rico como o mendigo, eles viveram neste mundo físico, terrenal, que eu e você estamos vivendo. A mesma oportunidade de vida que teve o rico e que teve o mendigo. Oportunidade como, pastor? Oportunidade de viver, oportunidade de existir, oportunidade de nascer, oportunidade de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr, oportunidade de respirar. Ambos tiveram oportunidade de viver. Ambos tinham a vida, que era e é o dom de Deus. Nós precisamos refletir, parar e pensar como estamos vivendo neste mundo físico, neste mundo terrenal. Como estamos vivendo? Jesus nos mostra como vivia o homem rico e como vivia o mendigo. Não quero que ninguém me mal interprete aqui. De forma alguma Jesus está condenando quem tem riquezas. De forma alguma Jesus está condenando aqueles que têm bens materiais. Não é isso. Se você ler com bastante atenção, você vai entender. Mas se você vê o comportamento daquele homem rico, como ele se comportava, vendo a porta da sua casa ou do seu palácio, não sei, um mendigo cheio de chagas, faminto, e como um homem com tantos bens, como um homem com tantas possessões, como um homem tão poderoso que era, que a Bíblia nos dá a entender assim, pôde desprezar, pôde não estender a mão e não ajudar o seu semelhante. Jesus chegou a dizer sobre os 2 maiores mandamentos. O primeiro maior mandamento é amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. A Bíblia chega a dizer, João ele cita: se nós dizemos que amamos a Deus, que não vemos, e não amamos aqueles a quem nós estamos vendo, então estamos em contradição. Como podemos amar a quem não vemos e não amar a quem estamos vendo? Como aquele homem rico poderia dizer que amava a Deus, se ele não estava amando o mendigo que estava à porta da sua casa, em um estado de calamidade?
Muito bem, eu vou passar para o outro lado da moeda. O primeiro lado da moeda é que aqueles dois homens tiveram oportunidade e viveram neste mundo físico. Jesus vai falar da vida terrenal, da vida física, mas o versículo 22, Jesus agora faz menção novamente do mendigo e do rico. E o que Jesus vai falar sobre o mendigo e sobre o rico é algo que choca muitas pessoas. É algo que muitas vezes tira a paz de muitas pessoas. Jesus disse no versículo 22: e aconteceu que o mendigo morreu. Aconteceu que o mendigo morreu. Eu não sei quantos dias, quanto tempo, quantos anos de idade tinha aquele mendigo, tinha Lázaro. Não sei com qual idade ele morreu. Não sei quanto tempo ele esteve como mendigo. Mas uma coisa eu sei, que chegou o último dia daquele homem chamado Lázaro na face da terra. Chegou o último dia de Lázaro na face da terra. Chegou o último dia, e eu tenho certeza que aquele dia foi o dia mais glorioso para esse homem chamado Lázaro. Foi o dia mais marcante, porque naquele dia ele passou deste mundo terrenal, deste mundo físico, para o mundo espiritual, ou já podemos dizer, passou para a eternidade. Ele morreu, e a Bíblia diz que logo quando ele morre, Jesus, quando diz que ele morreu, Jesus logo diz: e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo morre, o seu corpo cai no chão, o seu coração para de bater, ele para de respirar. Parece que posso ver os cães chegando e cheirando o corpo já sem vida daquele homem chamado Lázaro. Parece que posso ver, quem sabe, alguém trazendo a notícia para o rico: o mendigo Lázaro morreu. Mas enquanto, quem sabe, alguém estava preocupado com o que fazer com o corpo daquele mendigo, a sua alma e o seu espírito estava sendo levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão fala de um lugar de descanso. Seio de Abraão fala de um lugar de consolo. Seio de Abraão fala de um lugar aonde já não há mais sofrimento, aonde já não há mais chagas, aonde já não há mais fome, um lugar aonde Lázaro estaria descansando. Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ponto e vírgula. Não sei quantos dias se passaram, mas chegou o dia em que o rico também, chegou o último dia do rico também. Assim como chegou o último dia de Lázaro na terra, chegou o último dia do rico também. Mesmo ele tendo tantos bens, vestindo tantas roupas elegantes, mesmo ele tendo muitos servos, tendo muito dinheiro, isso não impediu ele de chegar no último dia da sua existência terrenal. Jesus disse, e morreu também o rico e foi sepultado. Jesus está nos mostrando e nos ensinando que independente de como vivemos nesta terra, sejamos ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, pequenos ou grandes, tenhamos um nome importante na sociedade ou não,
Sejamos alguém que as pessoas aplaudem quando nós falamos, ou alguém que não quer ouvir quando nós falamos. Todos nós passaremos por esse processo. Todo homem passará por esse processo, o processo da morte. A pobreza daquele homem chamado Lázaro não impediu ele de morrer. A riqueza daquele homem rico não impediu ele também de morrer. Ambos concluíram a sua vida terrenal. E mais uma vez eu quero chamar a tua atenção, porque o tema da mensagem é: pare, pense, mude de direção antes que seja tarde demais. Pare. Existe um momento que você tem que parar um pouco. Muitas vezes estamos em uma vida louca, uma correria desesperada, e não paramos para refletir, para pensar. Eu quero dizer para você que está me assistindo: pare um pouco e pense na vida que você está vivendo. Pare um pouco e dá uma analisada, coloca na balança como é que você está vivendo, porque a tua vida terrenal, ela está caminhando para o final. A minha vida terrenal está indo para o final, e eu preciso parar e pensar: o que eu estou fazendo? Em que direção eu estou indo? Por que, pastor, eu tenho que parar e pensar e saber em que direção eu estou indo? Sabe por quê? Porque a nossa vida terrenal, a nossa vida física, ela vai repercutir na eternidade. Quando você passar pelos portais deste mundo físico para o mundo espiritual, você não poderá mais parar. Você poderá pensar, mas você não vai poder mudar de direção. Existem coisas que nós podemos mudar de direção aqui, mudar de opinião, mudar de situação, mas quando você passa pelo portal desse mundo físico para o mundo espiritual, para a eternidade, não existe como mudar. Aquele rico, com certeza, ele não parou para meditar em como ele estava vivendo. Tanto é que, quem sabe, vivendo uma vida tão abastada, não tinha tempo para pensar no mendigo. Mas o versículo de número 22 ainda, Jesus disse que o mendigo foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. O rico morreu também e foi sepultado. O versículo 23 agora mostra para nós a realidade de alguém. A realidade de alguém que teve o dom da vida, que nasceu, viveu neste mundo terrenal, uma vida abundante, uma vida invejável, mas que porém perdeu a maior oportunidade da sua vida. Vivendo como um rico, agora se encontra na eternidade, podemos dizer assim, como o ser mais miserável de toda a história da humanidade. Aquele homem que outrora rico na terra, estando no Hades, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe bem, não é o pastor Genivaldo que está dizendo, é Jesus que está dizendo estas palavras. Quando o rico se deu por conta, ou seja, o homem que outrora rico se deu por conta, ele se encontrava em um lugar de tormento. Ele estava em um lugar de tormento. Jesus disse, estando em tormentos, plural. Aquele homem levanta os seus olhos e bem longe ele consegue avistar o pai Abraão, e ele reconhece a Lázaro,
o que outrora era um mendigo, mas agora não era mais um mendigo. Ele consegue avistar na altura, em uma distância, ele percebe que Lázaro, o rico percebe que Lázaro está em um lugar maravilhoso. O rico percebe que Lázaro está em um lugar agradável, está em boa companhia. Então, o versículo 24, o rico faz, o homem que outrora rico na terra, faz uma petição, e ele diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele homem que agora está no Hades, ele faz uma petição para o pai Abraão, e a petição é uma petição de socorro, de misericórdia. A petição desse homem, em outras palavras, está dizendo: pai Abraão, me ajude, eu não posso continuar nesse lugar de tormento, eu preciso de um alívio, eu preciso que a minha situação aqui seja mudada. Pai Abraão, eu estou em tormento, por favor, diga a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e toque na minha língua. Já vou concluir. E toque na minha língua para que me refresquem, porque estou atormentado nesta chama. Aquele homem se encontra em um lugar de tormento, ele faz a sua primeira petição, porém a sua petição não é atendida. A sua petição não é atendida, porque o pai Abraão diz: há um abismo entre nós, e ainda que eu quisesse ir até você para te ajudar, não tem como, e ainda que você quisesse sair daí e vir para cá, não tem como. Há um abismo, há uma separação que nos separa. Jesus nos mostra aqui que na eternidade, quando termina a nossa vida terrenal, alguns irão para o lugar de descanso, que hoje é chamado de paraíso, debaixo do trono de Deus. Alguns irão para esse lugar de glória, lugar de paz, mas outros irão para esse lugar aonde está a alma e o espírito do rico, o inferno, lugar de tormento. E Jesus aqui está mostrando que não tem como, depois que você morreu, se você for salvo, glória a Deus, eternidade de glória, não tem como você se perder mais e nem ser condenado. Mas uma vez que você é condenado e está na eternidade, na prisão dos mortos, que é o inferno, você não tem como sair mais de lá, por mais que você deseje, por mais que você queira, por mais que você diga: eu vou mudar de direção, eu vou ser mais crente, eu vou ser melhor, eu não vou ser mais como antes. Não adianta. Enquanto a vida há esperança, mas a partir do momento que o homem, que a alma e o espírito do homem entra no inferno, ele agora estará aguardando o dia do juízo final, o dia do grande trono branco, quando vai acontecer a ressurreição dos ímpios, e eles terão que se comparecer diante do trono branco para ser julgado e logo ser lançado no lago de fogo. Ainda há tempo de pensar, parar, pensar e analisar. O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? O que eu estou fazendo com o tempo que Deus me dá todos os dias? Às vezes pensamos muito nesse mundo físico. Às vezes pensamos muito no que temos que comprar, no que temos que vender, no que temos que vestir, no que temos que comer, no que temos que pagar. Às vezes se preocupamos demais com as coisas que um dia não existirão mais, e não pensamos na nossa vida após a morte, após a sepultura. O porquê de muitas almas estarem hoje no inferno
é porque viveram uma vida na qual eles ignoraram de uma forma ou de outra a vida futura, a eternidade. Por isso eu quero que você pare e pense, em nome de Jesus. Pare e pense, nesta noite, pare e pense na vida que você está vivendo, e mude de direção, antes que seja tarde demais. Eu sei que os meus minutos passaram. Se o pastor me der mais 3 minutinhos, pastor. A segunda oração do rico. A primeira oração, ou a primeira petição do rico, ele pediu para ele, alívio para ele. Mas a segunda petição, ele falou: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Pai Abraão, eu preciso que os meus irmãos que estão lá na terra, eles mudem de direção. Pai Abraão, alguém tem que falar para eles, porque se eles não mudar de direção, Pai Abraão, eles vão vir para esse lugar de tormento. Você já parou para pensar? Você estando num lugar de tormento, e você se lembrar: meu Deus, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o meu pai ainda está lá no mundo, a minha mãe ainda está lá na terra, os meus filhos ainda estão lá na terra, e por mais que eles estão vivendo do mesmo jeito que eu vivia, uma vida louca, longe de Deus, eles ainda têm oportunidade de mudar de direção e escapar desse lugar de tormento. É isso que o rico estava dizendo: Pai Abraão, eu sei, para mim não tem mais jeito, eu estou condenado, mas eles ainda têm vida, eles podem mudar de direção. Eu quero dizer para você, enquanto a vida, há esperança. Vamos orar neste momento. Senhor querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra. Senhor Jesus, Tu és a ressurreição e a vida. Foi o Senhor quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, que vive, não morrerá eternamente. Senhor, ajude as pessoas que ouviram esta palavra. Eles estarão lendo ainda este texto de Lucas, Senhor, do homem rico e do mendigo Lázaro. Ajude eles a entender e compreender, Pai, que a vida é passageira, mas que a eternidade não tem fim. Ajude eles a entender que é preciso mudar de direção, mudar de vida enquanto estamos nesta terra, antes que seja tarde demais. Nos ajude, Senhor, nós que somos cristãos, que estamos servindo ao Senhor, nos ajude a permanecermos fiel, nos ajude a nos apartar de tudo aquilo que não te agrada, nos ajude de viver uma vida que glorifica e exalta o Teu nome. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.